O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 335. Este aqui é forte. Até agora, Seong Ji-han conseguiu neutralizar os ataques de Little Sun com o poder de Red. No entanto, esta explosão foi distintamente diferente. Uau! As chamas, perfurando sem esforço a resistência do Stat Red, incineraram o corpo de Seong Ji-han. Dentro da explosão, sua carne parecia prestes a desaparecer momentaneamente, mas Seong Ji-han encontrou uma maneira de contra-atacar em um piscar de olhos. Artes divinas fundamentais. Segredo de Deus da aniquilação, espírito descendente da árvore celestial. O espírito descendente da árvore celestial alcançou a eternidade que reside dentro de seu corpo na forma de uma árvore. O selo na estatística, eternidade, foi temporariamente suspenso. Então, uma onda de força vital irrompeu de dentro, iniciando a regeneração do corpo incinerado. Um poder regenerativo que lembra os elfos das árvores do mundo. À medida que a pele carbonizada voltava ao seu estado original, o espetáculo atraiu o interesse das raças alienígenas. O poder do Rei Sol parecia totalmente implantado ali. Mas ele está se regenerando. A espécie humana é especializada em regeneração? Essa regeneração não é algo que você esperaria das espécies de nível mais baixo. Apenas para regeneração, deve ser classificado acima da média. Deve ser uma característica única dele. É como assistir a um elfo da árvore mundial. Se ele consegue resistir ao poder do Rei Sol até este ponto, isso o torna equivalente a um antigo elfo? Não. Quando Little Sun e um elfo superior se enfrentaram antes, o elfo superior não conseguiu exibir nenhuma habilidade regenerativa. Este nível não é mais parecido com o de um grande elfo. Grande elfo, isso é demais. Cada um deles está quase no nível de uma constelação. Ah, por que ele não morre? Por favor, morra, morra, morra. Ele está realmente sobrevivendo a isso? Realmente, o nível mais baixo? As raças alienígenas, estimando as capacidades regenerativas de Sang Ji-han entre um elfo superior e um elfo grande, começaram a se desesperar, uma por uma, enquanto ele continuava a resistir até mesmo a isso. Enquanto isso, eu posso me regenerar, mas não posso extinguir esse fogo. Seong Ji-han franziu a testa ao observar seu corpo se inflamando e se regenerando. Ele poderia sobreviver através do poder da eternidade, mas o fogo do Rei Sol era um problema. Além disso, Little Sun já desapareceu. Por que o jogo não terminou? Se houvesse um inimigo para enfrentar, lutar em chamas poderia ter sido viável. Mas Little Sun desapareceu após sua explosão, não deixando nenhum oponente dentro da arena transformada pela luz. Sem adversários para enfrentar, seu corpo simplesmente queimou. Este fogo poderia ser o próprio pequeno sol. Já tendo empregado o poder da eternidade dezenas de vezes, Seong Ji-han ponderou sobre isso quando Constellation of the Dead Star envia uma mensagem urgente ao jogador. Chegou uma mensagem urgente da constelação da Estrela Morta. O fogo do Rei Sol, uma vez aceso, não se extingue, e a marca do Rei Sol pode ficar impressa em seu corpo atual. Então seja cauteloso, ele avisa. Se a marca for concluída, ela permanecerá mesmo após retornar ao mundo real. Ele informa que o suicídio pode ser preferível no momento em que a marca começa a se formar. Ele incentiva você a tomar uma decisão sábia rapidamente porque, uma vez colocado o selo, você não poderá se tornar seu líder. Marca. Ao ler o aviso de Kerlin, Seong Ji-han examinou seu corpo. Depois de regenerar 50 vezes, deixando de ser queimado até ficar crocante. Na 51ª vez. SSSS. De repente, as chamas que envolviam todo o seu corpo convergiram para um só lugar. As chamas se concentraram em seu peito. Isso é. O fogo concentrado começou a gravar caracteres em seu peito. Esta é a marca sobre a qual a constelação da Estrela Morta alertou. Um roteiro que não desapareceria mesmo com o poder regenerativo da eternidade. Os personagens lentamente começaram a se expandir em número. Constellation of the Dead Star patrocina você com 100 bilhões de GP e envia uma mensagem. Você não leu minha mensagem? Apresse-se e mate-se. Assim que estiver totalmente inscrito, você se tornará escravo do Rei Sol. Inscreve-se rapidamente, então morra agora. Por favor. Kerlin, pensando que sua mensagem não foi lida, enviou outra, juntamente com um forte patrocínio. Os alienígenas também ecoaram esse sentimento. Sim, morrer, morrer, morrer. Por favor, deixe-me lucrar com a aposta empatada. Mas da perspectiva de Seong Ji-han, morrer é melhor do que se tornar escravo do Rei Sol, certo? Haha, de que adianta vencer as finais então? Uau! Mas para se tornar escravo de alguém como o Rei Sol, ele deve ter ganhado algum reconhecimento. Esse jogador chamado Seong Ji-han, eu quero dissecá-lo. Ele tem valor de pesquisa. Os alienígenas argumentaram que é mais racional morrer do que se tornar escravo do Rei Sol. Seong Ji-han tomou uma decisão rápida. Vou usar o último recurso e, se não funcionar, escolherei a morte. Foi lamentável perder todos os GP que apostou em si mesmo. Mas é melhor do que se tornar escravo do Rei Sol antes que os personagens estejam totalmente formados. Quando Seong Ji-han estava prestes a implantar sua meia máscara e ativar seu traço constelação,
Os personagens já estavam inscritos até. Este é o Rei Sol. Então. Clique. O personagem tocou o emblema solar bem no centro do peito de Sang Jihan. Uau! Os 6 caracteres inscritos começaram a tremer intensamente. Subsequentemente. Detecção. Detecção. O alvo do rei. Detectado. Bip. Bip bip. Bip bip. Os 6 caracteres começaram a piscar e emitir um barulho alto. O alvo do rei. Seong Jihan olhou para seu peito. Lá, depois de ganhar o atributo vermelho, uma marca em forma de meia-lua surgiu. Originalmente escondido pelo emblema solar que Seong Jihan descobriu enquanto analisava os poderes de Longinus. Tocar nisso desencadeou a inscrição do Rei Sol. O emblema solar, que permaneceu intacto mesmo em meio às chamas, foi revelado no momento em que a inscrição do Rei Sol foi feita. Seong Jihan lembrou-se da mensagem quando a escondeu pela primeira vez. A estatística, vermelho, está oculta. Exceto os administradores, ninguém pode detectar o poder do vermelho. Inserir o código revela temporariamente a ocultação. Ele nunca imaginou que a estatística vermelha, visível apenas temporariamente após a entrada do código, seria revelada assim. Apressadamente, Seong Jihan restaurou a marca solar, mas, para garantir uma detecção precisa, mude para o modo de pesquisa. Zing. Os 6 caracteres que ficaram desfocados durante a mudança para o modo de busca começaram a emitir uma forte energia diretamente para o centro do peito. A detecção deve ser evitada a todo custo. Seong Jihan prontamente vestiu sua meia máscara e ativou seu traço constelação. Instantaneamente, seu poder amplificou significativamente. O nível necessário para se tornar uma constelação foi reduzido para 769. Embora o nível necessário para alcançar o status de constelação tenha caído em 1 devido à ativação da característica, agora não era hora de se preocupar com isso. Usando a força amplificada com urgência, Seong Jihan confrontou a marca do Rei Sol, agora em modo de busca. Instalar, instalar. O roteiro do Rei Sol, inicialmente avançando em direção à marca solar, começou a recuar gradativamente. Os telespectadores alienígenas ficaram surpresos com o aumento repentino no poder de Seong Jihan. Ele é definitivamente um grande elfo. Ele está usando uma máscara. Os grandes elfos não disfarçam seu planeta de origem. Ele é definitivamente humano. Então de onde ele tirou essa máscara? E como ele manipula o vazio? Quem sabe? Ele é tão irregular. Eu acredito que ele é um grande elfo em uma missão especial. Ao debater se Seong Jihan era um grande elfo ou não. Uau, mesmo desintegrando a marca do Rei Sol, ele não está se aproximando do poder de uma constelação agora? Mas os personagens já estavam se dissolvendo antes dele colocar a máscara. Certo? Parecia que os personagens se transformaram por conta própria, não devido à resistência de Seong Jihan. Então, definitivamente não é um nível de constelação, não importa o que. As discussões sobre o poder de Seong Jihan atingiram o máximo interesse. Enquanto isso, esgotamento de energia. Detecção falhou. A marca do Rei Sol, que havia mudado para modo de busca, estava perdendo força. Não durou tanto quanto pensei que duraria para a detecção. Os caracteres ficaram confusos e, no que pareceu menos de 1 minuto. A força do Rei Sol, tentando alcançar o centro do peito, foi completamente bloqueada por Seong Jihan. A força emitida durante o modo de busca foi mais feroz e persistente do que quando queimava o corpo de Seong Jihan. Mas ao cobrar o pênalti e amplificar sua força em 2 etapas, Seong Jihan foi capaz de bloqueá-lo com eficácia. Se eu soubesse disso, teria usado todo o meu poder desde o início. Seong Jihan fez uma careta. O vazio aumenta em 2. As penalidades para o power-up de 2 estágios foram um aumento no vazio em 2 e uma diminuição no nível necessário para alcançar o status de constelação em 1 nível. Embora os números fossem insignificantes por enquanto, acumulados, isso levaria a consequências significativas, por isso ele foi cauteloso. Tal prudência, no entanto, saiu pela culatra diante da explosão do Little Sun. Da próxima vez, se uma grande constelação estiver envolvida, usarei todo o poder imediatamente. Ele havia pensado que, sendo um out, seria administrável mesmo se relacionado a uma grande constelação. Este foi um erro de julgamento. Como refletiu Seong Jihan, pretendendo erradicar completamente a marca do Rei Sol. Encerramento da pesquisa. Relatando falha de detecção ao Rei Sol. A marca enfraquecida do Rei Sol emitiu um feixe de luz brilhante. Falha, mas ainda reporta. Não posso deixar assim. Se a grande constelação tiver interesse em tentar novamente a detecção falhada, seria problemático. Seong Jihan fez esta avaliação, tentando bloqueá-la, mas... Clarão, clarão. Droga. A luz já havia voado para algum lugar. Seria agora apenas para esperar que a grande constelação não agisse ao receber o relatório? Não é um pensamento reconfortante. O Rei Sol, que aspira ao cargo de administrador vermelho. Francamente, Seong Jihan não tinha certeza se permaneceria inativo após receber este relatório. Mas a água derramada não pode ser recuperada. Aceitando isso como inevitável, enquanto Seong Jihan se preparava para o que viria a seguir.
De repente, uma arte marcial totalmente alheia à situação atual veio à mente. Por que o retorno da luz viria à mente agora? A terceira técnica de aniquilação, retorno da luz. Foi uma técnica que Seong Ji-han nunca conseguiu usar. A operação teórica do poder era simples. Envolvia a reversão do fluxo de energia do fogo dentro do corpo, oposto ao seu fluxo normal. Mas isso só fez com que minha pele ficasse vermelha, nada significativo. Então, ele se perguntou se isso só teria utilidade em uma situação de vida ou morte. Agora mesmo, o que protegia o corpo de Seong Ji-han era o atributo eternidade, não o retorno da luz. Incapaz de entender qualquer pista, ele colocou o retorno da luz em banho-maria em sua mente. Mas estranhamente, neste momento, ele sentiu que era absolutamente necessário usar esta técnica. Bem, é melhor tentar. A operação é bastante simples. Embora não soubesse por que de repente ele sentiu a urgência de usar o retorno da luz. Ele decidiu seguir seus instintos. Artes divinas fundamentais, aniquilação, segredo de Deus, retorno da luz. E, como ele usou Return of the Light. Não. A luz, que havia voado para longe momentos atrás, voltou para ele. Junto com isso, a marca do Rei Sol, que havia perdido a força dentro de seu corpo, começou a se redesenhar na forma de "Este é o Rei Sol", em vez da ordem em que apareceu inicialmente. A partir de, isto é, não na ordem de desaparecimento. Testemunhando a mudança em seu corpo, os olhos de Sang Ji-han se arregalaram. Retorno da luz. Isso foi. Revertendo o tempo.